Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato. Sou o João Márcio, técnico de manutenções em máquina de costura. Neste conteúdo vamos aprender definitivamente a regular e ajustar o tamanho do ponto, da overlock, aumentar e diminuir o tamanho do ponto da overlock, certo, gente? Mas antes de abordarmos o assunto principal do vídeo, vocês precisam tomar conhecimento de um ajuste feito na overlock, ou na interlock. O mecanismo são os mesmos, que muita gente acredita ser a regulagem do tamanho do ponto da máquina, mas na realidade chama-se diferencial do dente, do avanço do dente. Observem essa animação agora. Girando o volante da máquina para um lado e para o outro com o dente em cima, vocês verão que o dente está avançando junto, eles estão sincronizados. Eles vão puxar o tecido na mesma proporção, certo? E essa regulagem já vem de fábrica, é uma regulagem padrão, a regulagem para costura em condições normais de uso, certo? Para mexer nessa regulagem, para alterar essa regulagem, só se for ter que fazer uma costura especial, só se você quiser que o tecido saia franzido ou o tecido estique, no caso de fazer um elástico. Mas para uma costura em condições normais de uso, como esse tecido plano que estou costurando aqui agora, não há necessidade de alterar essa regulagem, esse ajuste da máquina, porque para você ver, com essa regulagem o tecido fica uniforme, o tecido fica sem deformidade, A costura acompanha a resistência de cada tipo de tecido, então o tecido não se deforma. Essa é a regulagem padrão para todas as máquinas, para todos os tipos de costura, a não ser, salvo se você quiser franzir esse tecido ou esticar esse tecido, No caso de fazer um babadinho, uma peça franzidinha, ou no caso de passar um elástico e querer esticar a peça. Esse sistema que eu estou mostrando agora não é o sistema de regulagem do tamanho do ponto. Esse é o diferencial do avanço do dente. Vocês vão entender agora. Muitas costureiras equivocadas tiram a máquina das condições normais de uso e depois nunca mais volta na regulagem normal, na regulagem padrão. Agora, vocês têm que observar, esse parafuso em vermelho não pode mexer, esse parafuso é fixo. Essa porca grande e redonda que está em azul, que vocês vão prender e soltar a regulagem, certo? Soltando a porca, abaixei a alavanca até a seta indicar o número 4. Então agora a gente vai ver como o dente está se portando, como ficou apuxado o avanço desse dente. Olha, então agora nessa animação a gente vai ter uma visualização melhor de como ficou. O dente traseiro em azul está avançando mais que o dente dianteiro em vermelho. Isso é visível, Olha para vocês verem. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o dente traseiro e o dente dianteiro não estão mais puxando sincronizadamente. Eles não estão puxando mais na mesma proporção. Muitos confundem essa regulagem por conta dessa numeração, crescente de 1 a 5. Por isso acreditam ser a regulagem de aumento do tamanho do ponto, Esse parafuso agora que a seta amarela está mostrando, esse parafuso que está em amarelo, é o limitador da regulagem, o limitador dessa porca aí, que nós acabamos de travar na numeração 4. Bom, vamos ver agora como vai ficar o avanço, a puxada, o transporte do dente no tecido agora. A gente vai colocar o tecido para costurar, para a gente ver como vai se portar. Vocês viram que o dente traseiro está puxando bem mais que o dente dianteiro. Então, evidentemente, essa peça vai franzir, Vamos mostrar agora para vocês na prática. Essa peça, olha como ela está franzindo, Ela está franzindo o tecido todinho, ó, e eu estou passando com 2 tecidos e está franzindo os 2 tecidos, Então esse diferencial do avanço do dente não é para aumentar o ponto. Ele até aumentou o ponto porque a gente colocou o dente traseiro para puxar mais. O ponto até aumentou, mas o dente dianteiro não sofreu alteração, ele ficou fixo.
O dente dianteiro não é comandado por esse sistema. Somente o dente traseiro, que a gente viu em vermelho, que sofre alteração nessa regulagem. Essa operação é feita, né, para mudar o diferencial do dente, né, a proporção de puxada dos dentes. Então agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar lá no 1. A gente tirou do 4, vamos colocar lá no 1. Não vai mais, né, no máximo, para ver como o dente vai se portar, como vai ficar agora o transporte. Vamos ver agora então o transporte, como vai ficar com a posição da seta lá no número 1. Então vocês podem ver agora nessa animação que mudou completamente agora o avanço. Ó. O dente dianteiro em vermelho está puxando mais que o dente azul traseiro agora. Está ao contrário. O traseiro azul estava puxando mais, agora o dianteiro está puxando mais. Um detalhe importante a frisar é que esse diferencial, essa regulagem do diferencial só vai comandar o dente traseiro. Então o que aconteceu agora? A gente colocou lá no 1, então a gente diminuiu o avanço do dente traseiro, que está em azul, no mínimo. Por isso que agora o dente dianteiro está puxando mais. E, consequentemente, vai esticar o tecido. Esticando o tecido, vai formar essas ondulações, né? Porque estica o tecido, na hora que solta, sai da máquina, ele fica ondulado. Então, recapitulando, a gente colocou lá a alavanca lá no número 1, a gente diminuiu o avanço do dente traseiro no mínimo, né? Porque, como eu disse, a regulagem do diferencial só vai comandar o dente traseiro, o avanço do dente traseiro. O dente dianteiro fica fixo. Bom, gente, agora a gente vai voltar a máquina nas condições normais de uso, na regulagem de fábrica, certo? Na regulagem padrão, no ponto neutro, certo? Temos alguns modelos de máquinas que esse ponto neutro é indicado pelo 0, né? Aqui não, olha, ele tá quase chegando no 2. Essa posição 1.8 que é para essa máquina aqui, que a seta está indicando, não é padrão para todas as máquinas. Cada máquina tem a sua posição. Então, agora para você ver, está na posição neutra, os dois dentes vão puxar junto, né? Sincronizado. Eles vão ter uma proporção de puxada comum, né, entre os dois. Então, a máquina agora está pronta para trabalho, né? Está nas condições normais, né, de uso, né? Então ela vai aceitar aqui qualquer tipo de tecido sem deformar, né, o tecido. Bom, agora a gente vai travar essa regulagem, esse ponto aqui que a gente deixou. A gente vai pegar esse parafuso limitador e vai chegar ele até a porca de regulagem para poder travar, para poder limitar, para não descer, né? Se acontecer alguma coisa, alguma criança vir abrir essa tampa, mexer e não tirar da regulagem. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido tudo até aqui, né? E que fiquem nesse vídeo até o final, porque agora a gente vai abordar o assunto principal do vídeo, que é a regulagem do avanço do tamanho do ponto, né? Para aumentar e diminuir o ponto da overlock. E antes de dar continuidade neste vídeo, eu vou pedir para vocês que deixem seu like e se inscrevam no canal, né? Ative o sininho das notificações para estar recebendo todos os conteúdos, todas as novidades. E se tiver precisando de alguma peça, de algum acessório, eu tenho lá na loja virtual Roma Máquina de Costuras, é só acessar o link na descrição. E também, se quiserem tirar alguma dúvida em relação a essa máquina, né, em relação a outra máquina qualquer, alguma dúvida de mecânica, alguma peça que estiver precisando, é só deixar lá a sua pergunta nos comentários que terei o prazer em responder. Dando continuidade ao vídeo, observe agora que eu costurei esse tecido com a máquina na regulagem padrão, né? Nas condições normais de uso. E o tecido saiu planinho, lisinho, sem deformação nenhuma. Gente, agora é muito importante, presta atenção. Esse botão que estou apertando, esse pino que estou apertando aqui agora, não o de cima que a seta vermelha está indicando, é o pino que trava a tampa. É o de baixo, da seta vermelha e branca, que o meu dedo está em cima. Esse pino você vai apertar e manter ele pressionado. É o pino que a gente vai usar para aumentar e diminuir o ponto. A gente vai usar em conjunto este pino e o volante da máquina. Eu vou ajustar aqui a câmera aqui para vocês terem uma visão melhor.
A gente vai usar os dois mecanismos simultaneamente, né? O volante da máquina e aquele pino que eu mostrei agora há pouco. Então, ó, preste atenção no meu dedo lá agora, eu estou pressionando o pino e mantendo ele pressionado. Vocês têm que pressionar, apertar e girar o volante da máquina até ele afundar. E temos que girar o volante da máquina no sentido anti-horário, né? No sentido de trabalho da máquina, até o pino afundar. Afundou, viu? Olha lá, afundou e caiu na posição 3. É o tamanho do ponto que a máquina se encontra agora, né? Então a gente girando mais uma vez no sentido horário, no sentido de rotação da máquina, até chegar no ponto que vocês querem aumentar. Eu cheguei no máximo, até no 7, né? Então, com o botão pressionado, afundado, vocês têm que girar até chegar na posição que vocês querem, no ponto que vocês querem, com o botão pressionado. Eu fui até o final, até o 7. A posição 7 é a maior que tem, não vai mais, ó. O volante não gira mais, quer dizer que encostou, né? Agora você pode soltar. Soltou, não voltou. Não voltou porque eu forcei muito o volante da máquina para mostrar para vocês que o ponto 7 era o último ponto. Então a gente vai lá no volante, dá uma aliviadinha no volante e vai soltar lá. Soltou, viu? A gente dá uma aliviadinha no volante, ele solta. Soltou, agora está pronto para a gente testar para ver como está o tamanho desse ponto, né? A gente vai agora colocar o tecido da máquina para costurar, para vocês verem o tamanho que é o ponto 7, né? O ponto maior dessa máquina aí. Então vamos ver, né? Ela tá bem rápida, né? Ó, tá bem rápida, o ponto tá grande, né? Então por isso ela tá rápida dessa forma. Aí esse ponto, né? É um ponto grande, um ponto 7, né? Essa máquina chega até o 7, é o maior ponto que essa máquina alcança. Olha para você ver, né? Um ponto, apesar de estar no maior ponto, né? Não tá franzindo, não tá enrugando, né? Não tá esticando a peça, porque os dentes estão puxando sincronizado, né? Como a gente viu no início. Então essa regulagem tá perfeita, né? Então agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai diminuir o tamanho do ponto. Novamente apertando no botão ali, né? E pressiona e continue pressionando, empurrando o botão, né? E ao mesmo tempo girando o volante da máquina. Não. Esse botão, esse pino tem que apertar forte, viu, gente? Tem que apertar forte e permanecer apertado para poder ele afundar, senão ele não afunda. Olha lá, vai ter que chegar nesse ponto, ó, o número 7 que a gente deixou o tamanho do ponto, vai ter que chegar naquele ponto ali onde tem aquela marcação, vai ter que chegar o número 7, vai ter que afundar ali. Né? A hora que chegar o 7, chegou o 7 no ponto, o botão lá, né, o pino afundou, lá, o pino está afundado, viu? E agora, para poder diminuir, a gente tem que permanecer com ele afundado, não larga, e girar no sentido anti-horário agora, o contrário do que a gente fez para aumentar. A gente girou no sentido horário, no sentido da máquina. Agora a gente vai girar no sentido anti-horário para diminuir, para chegar lá, eu quero chegar lá no 2, olha, vamos lá chegar lá no ponto 2, permaneço com o botão apertado, com o pino apertado, vamos girar mais um pouco até chegar lá no ponto 2, é no ponto 2 que eu quero. Olha, chegou no ponto 2, agora sim, agora você pode largar o botão, lá o pino, você pode largar ele, certo? Larga o pino que já tá, agora já diminuiu, já chegou no ponto 2. Chegou no ponto 2, você pode largar que já diminuiu. Olha para você ver agora, na prática, costurando, como o tamanho do ponto diminuiu bem. Porque estava no 7, né? E a gente veio até o ponto 2, então ele tá bem juntinho agora, tá bem pertinho um ponto do outro, né? Bem fechadinho, né? Então agora sim você diminuiu o tamanho do ponto, né? Porque o dente traseiro e o dente dianteiro estão sofrendo a alteração junto, né? Quer dizer que eles diminuíram juntos. Então eles estão na mesma proporção, estão sincronizados, porém com o ponto menor, né? Puxando, né? Transportando menos, certo, gente? Vamos repetir novamente a operação, que agora a gente vai
girar, né, apertar novamente o pino lá, né, o botão, apertar e continuar pressionando, né? Tem que apertar firme, porque esse botão, esse pino aí às vezes é duro, então você tem que apertar firme para ele afundar e girar no sentido da máquina, no sentido horário, até ele afundar. Ele agora, no caso, ele vai afundar no número 2. Afundou, certo? Lá, ó, afundou, vocês viram que afundou e caiu no número 2, exatamente o ponto que a gente tinha deixado, certo? Sempre vai cair no ponto que a gente tinha deixado. Agora a gente vai girar no sentido horário, porque eu quero aumentar até no 5, certo? Se girei no sentido horário até o 5, eu já posso largar. Depois que eu aumentei, que eu largo, certo? Antes de aumentar, vocês não podem largar o pino. Agora está no ponto 5, né? Vamos ver o tamanho do ponto 5. É um tamanho médio, né? Lá para você ver, estava no ponto 2, dá para ver a diferença, que caiu para o ponto, aumentou para o ponto 5. Ó, para você ver o tamanho médio agora, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui na polia, apertar lá e vamos repetir o processo, né, de aumentar o ponto no último novamente. A gente vai girar no sentido horário, sempre a gente vai girar no sentido horário quando vai afundar o botão lá. Vai se girando no sentido, caiu no 5, certo? Ela caiu no 5, que era o ponto que estava antes, e o botão afundou, na certinho, o botão afundou no 5. Então, mantenha pressionado e agora a gente vai girar até o 7, certo? Mantendo pressionado o botão, que é o ponto maior. Agora a gente vai ver o tamanho que ficou aqui para poder comparar, fazer uma comparação dos 3 pontos. O ponto 7, o ponto 2 e o ponto 5, né? Os 3 pontos que a gente alterou aqui, que a gente fez as mudanças. Olha, o ponto 7, o tamanho, certo? Depois caiu para o ponto 5, olha o tamanho médio, e o ponto 2, que é um ponto juntinho, né? Um ponto mais delicado, ó, certo? Então, tá aí os 3 tamanhos que a gente modificou essa máquina aí com sucesso, certo, gente? É dessa forma que é feita a diminuição, né, do tamanho do ponto. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido, né, o conteúdo. Qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários, né? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.